Mesmo depois do fim das eleições, 3 cidades aqui da região aguardam a justiça para confirmar o prefeito eleito. Em Jaguariúna, por exemplo, uma nova eleição pode acontecer. Na cidade, a situação incomoda os moradores. A população soubesse que ele não estaria liberado para concorrer às eleições, a história seria outra completamente diferente. A indefinição continua porque o Tribunal Superior Eleitoral reconsiderou a decisão e cancelou o registro da candidatura de Tarcísio Chavegato, do PTB, e encaminhou o processo para ser analisado novamente, desta vez por um colegiado. Com a decisão, os 16 mil votos do PTBista são anulados. Neste caso, Gustavo Reis, atual prefeito, que teve 11 mil votos nas urnas, continua brigando pela reeleição. Chavegato, que esteve à frente do Executivo em 2007, foi enquadrado na lei da ficha limpa e conseguiu concorrer ao pleito com um recurso especial do Tribunal Superior Eleitoral. Que a gente precisa de um prefeito, né? Nessa situação aí ninguém merece. A gente votou no prefeito para ganhar, né? A gente vota, né? E depois fica aí vendido. Eu acho que a cidade tá parada, né? Agora eu não sei, né? O que o juiz vai decidir sobre isso daí. Então a cidade tá aí perdida, né? Enquanto não há uma decisão definitiva, o município corre o risco de ter novas eleições, já que o número de votos nulos é maior e não manifesta a vontade da maioria. Jaguariúna não é a única cidade da região em que os eleitores estão em dúvida sobre a posse do novo prefeito. Em Louveira, 4 candidatos foram impugnados, 3 deles por problemas com a lei da ficha limpa. O candidato mais votado, Nicolau Finamori Júnior, do PTB, é acusado de abuso e promoção pessoal nos meios de comunicação. O segundo, Valmir Magalhães, do PSDB, atual prefeito, também é acusado pelos mesmos crimes e por abuso de poder econômico. Já o terceiro colocado na votação, José Carlos Carmanguia, do PPS, teve a candidatura impugnada por ser enquadrado na lei da ficha limpa. Por causa de toda essa polêmica, Louveira também pode ter uma nova eleição para prefeito, já que os 2 mais votados correm o risco de cassação por violar a lei eleitoral. E, neste caso, o número de votos não válidos ultrapassa o de votos válidos. Em Paulínia, a Justiça Eleitoral fez uma nova apuração e anunciou José Pavan Júnior, do PSB. No reprocessamento, os votos de Edson Moura Júnior, do PMDB, que tinha sido o mais votado, foram considerados nulos, já que ele teve o registro de candidatura indeferido. Moura Júnior foi impugnado no último dia 26 de outubro porque substituiu, na véspera do pleito, o pai dele, o ex-prefeito Edson Moura, que se lançou candidato, mas teve o registro suspenso pela lei da ficha limpa. Esta manobra foi considerada ilegal e, segundo o Ministério Público Eleitoral, a coligação teria enganado o eleitor. O partido entrou com recurso e aguarda a decisão do TSE. O povo fica sem saber quem é que vai assumir no dia 1º de janeiro. Então, acho que isso deveria ser para valer de fato, porque foi assim que o povo quis e foi assim que a lei foi feita para ser cumprida. Mais de 60 mil estudantes devem prestar a primeira fase do vestibular da Unicamp, que acontece amanhã. Lucimeire Ramalho. A primeira fase do vestibular 2013 da Unicamp acontece neste domingo. Mais de 67 mil candidatos vão disputar as 3.444 vagas disponíveis. Eu converso agora com a coordenadora do vestibular, Márcia Strazacapa. Márcia, qual é o horário que os candidatos devem estar no local da prova? O candidato deve chegar no local da prova ao meio-dia, porque os portões serão fechados corretamente, exatamente a 1h. Então não vai entrar depois. E, Márcia, nessa primeira fase, a prova terá 2 partes, né? Sim, correto. A prova é composta de uma redação, na verdade 2 redações, é uma redação em 2 gêneros, e depois 48 questões de múltipla escolha. E nesse dia, Márcia, o que o candidato não pode trazer para a prova? Ele não pode trazer nenhum tipo de aparelho eletrônico para ouvir música, iPod, MP3, essas coisas, relógio digital. E também não pode vir com boné, bandana, lenço, chapéu, qualquer coisa que cubra seu rosto. E o que é permitido, né? O que ele deve lembrar para trazer para o exame? Ele tem que trazer uma foto 3x4, recente, ou seja, tirada em 2012, com o número de inscrição atrás e também o seu nome. Tem que trazer o documento que foi original, o documento original, que foi o que ele trouxe, o que ele usou para fazer a inscrição. Tem que trazer uma caneta preta, esferográfica, de material transparente.
lápis, borracha, compasso e uma régua pequena para poder fazer os exercícios e, se quiser, um lanche, né, água, uma fruta, alguma coisa assim. Ok, Márcia, obrigada pela entrevista. Quem quiser mais detalhes sobre o vestibular 2013 da Unicamp pode conseguir também no site, que é o www.conveste.unicamp.br. De Campinas, Lucimeire Ramalho. Em Nova Odessa, um evento pioneiro reúne os apaixonados por tatuagens. Cerca de 500 artistas nacionais e internacionais mostram as novidades do setor. A convenção também conta com uma equipe de profissionais de saúde que alerta para a prevenção de doenças como a hepatite B e o tétano. Aos poucos, os traços vão tomando forma. Os desenhos são os mais variados, de monstros a heroínas. Tem até mesmo a reprodução de quadros do famoso pintor Romero Brito. A primeira convenção de tatuagem da região metropolitana de Campinas tem 84 estandes e reúne cerca de 500 profissionais do país e do exterior. Além de mostrarem o trabalho, eles receberam orientações de higiene e de como agir dentro do estúdio. O tatuador deve encapar sua maca, deve encapar seu clipe corte, deve já selecionar os batoques com tinta para não ficar toda hora pegando com a luva cheia de sangue ou cheia de tinta no tubo de tinta e deixar ele infectado. Deve estar limpando, fazendo uma varredura úmida do estúdio, nunca uma varredura seca e assim por diante. É exatamente um manual de como ele deve trabalhar dentro do estúdio para evitar qualquer risco de transmissão de doença e para trazer segurança e profissionalismo para dentro do estúdio dele. Os tatuadores devem tomar alguns cuidados e os clientes também devem se precaver. Antes de escolher o estúdio, a pessoa deve ficar atenta se o profissional usa luvas, máscara, se os equipamentos são esterilizados e se tem alvará de funcionamento. Com pequenos cuidados, doenças como tétano e hepatite podem ser evitadas. Esse tatuador deve estar preparado para minimizar todos os riscos inerentes às diferentes atividades, né? Então, com relação à esterilização dos equipamentos, lavagem de mãos, uso de luvas, todo o protocolo com acidentes envolvendo material biológico. Então, o tatuador, como todos os profissionais da saúde e de interesse à saúde, tem que estar conscientes desses procedimentos de biossegurança. Daniel é tatuador há 5 anos e referência em Campinas, não só pelo trabalho que desenvolve, mas também pela limpeza do estúdio. Eu sou bem enjoado assim, com limpeza, então eu procuro fazer todo o procedimento seguindo as normas de vigilância, né? A questão de limpeza de sala, embalar tudo que se põe à mão, o material que não é descartável, ele vai para a esterilização em autoclave, a autoclave tem um controle. Então tem todo um preparo, a sala é toda limpa entre uma tatuagem e outra, né? Alguns estão fazendo a primeira tatuagem, outros já perderam a conta de quantas tem. Fiz várias, eu já não sei quantas eu tenho, eu sei que é alguma porcentagem, eu conto por porcentagem agora. Creio que uns 70% do corpo. O encontro dos tatuadores termina amanhã. Você pode conferir o evento do meio-dia às 14h na Expo América, que fica no quilômetro 119 da rodovia Anhanguera. O valor da entrada é de R$15. A chuva dá uma trégua e o tempo deve melhorar neste domingo. A previsão é de que as temperaturas subam e o sol volte a aparecer aos poucos. Amanhã, em Campinas e Arthur Nogueira, a máxima será de 30 graus. Em Limeira, de 32. Já em Jaguariúna, os termômetros podem chegar aos 33 graus. E confira agora o que foi destaque no Band Cidade esta semana. Tiroteio na região do Campo Grande, em Campinas, provoca corre-corre e deixa um bandido baleado. Ladrões assaltavam uma casa lotérica quando foram surpreendidos pela Guarda Municipal. Com medo dos ataques contra as forças de segurança, parentes de policiais apelam para as redes sociais na internet. Os familiares dos PMs trocam informações e relatam até a presença de pessoas suspeitas. Pronto-socorro do Hospital Celso Pierro suspende novamente o atendimento por causa da falta de leitos e pega muitos pacientes de surpresa. É a segunda vez que o problema acontece em um período de 15 dias. Em 2012, essa é a quarta vez que o hospital fecha as portas aos pacientes do SUS.
3 homens são presos após roubar 4 estabelecimentos comerciais na região de Campinas. Em menos de 5 horas, eles invadiram lojas que ficam em Sumaré, Paulínia e Hortolândia. Uma testemunha conseguiu anotar a placa de um dos veículos usados pelos criminosos. O homem foi preso e acabou entregando os comparsas. Com o bando, a polícia encontrou arma, munição e parte do dinheiro roubado. Greve dos funcionários que fazem a distribuição dos botijões de gás começa a afetar o consumidor. O preço do produto quase dobrou por conta da paralisação, que completou 6 dias. E mesmo depois de reuniões entre sindicato e distribuidores, ainda não há acordo. Enterrado em Campinas o corpo do menino de 12 anos, morto por um disparo acidental. O autor do tiro, o próprio irmão de 16 anos, que manuseava a arma calibre 38. A polícia e a corregedoria investigam o caso, já que a arma era de um policial civil. O adolescente fugiu depois da tragédia. Bandidos explodem 3 caixas eletrônicos em Olambra durante a madrugada. Foi o segundo ataque do tipo em menos de um mês na cidade. A onda de violência assusta os moradores. Reviravolta na eleição municipal de Paulínia. José Pavan Júnior é o novo prefeito eleito da cidade. A decisão foi oficializada pela Justiça Eleitoral, que fez a recontagem dos votos depois que a candidatura de Edson Moura Júnior, eleito com 44% dos votos, foi impugnada pela Justiça a pedido do Ministério Público. E Marcelo Mingoni deixa a presidência do Guarani. O time perdeu ontem e a torcida teme o rebaixamento. É o que você vai ver a seguir aqui no Band Cidade.